Oi, gente, voltando então com mais uma dica da nossa primeira fase de língua inglesa do concurso de acesso à carreira diplomática, o CACD. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das dúvidas que vocês colocaram no nosso grupo. Quem ainda não segue o grupo, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Um grupo fechado no Facebook em que eu compartilho materiais, algumas matérias que eu acho que são interessantes para vocês lerem e respondo algumas dúvidas. Então, a dúvida de hoje é uma dúvida sobre inferências, né? Então, como eu faço se a prova me pede para inferir alguma coisa? Como eu posso ter certeza que eu estou inferindo corretamente? Então, vou falar um pouquinho sobre isso, vou mostrar alguns exemplos de provas passadas, das provas entre 2013 e 2017. Eu fiz um apanhado das questões que tinham elementos de inferência. Então, como primeiro a gente identifica uma questão de inferência, depois alguns elementos em comum entre essas questões ao longo dos anos e como a gente pode resolvê-las de forma mais efetiva, tá? Então fiquem aí ligados, eu vou agora começar a comentar isso com mais detalhes. Bom, gente, vamos lá então as nossas considerações sobre como fazer inferências corretamente, tá? Lembrando que o objetivo a essa altura do campeonato não é mostrar com detalhes como resolver cada questão de uma prova passada, mas realmente perpassar esses elementos principais para ajudar vocês a resolver de uma forma mais eficiente a prova, tá? Bom, inference, segundo o Cambridge English Dictionary, a belief or opinion that you develop from the information that you know. Segundo o dicionário Oxford, a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Ou seja, para a gente fazer uma inferência corretamente, a gente tem que pensar a respeito das conclusões às quais a gente chegou a respeito do texto. Quais são as crenças e as opiniões que a gente consegue desenvolver a partir da evidência que a gente tem no texto, a partir das evidências, melhor dizendo, e da linha de argumentação que a gente conseguiu acompanhar, tá? Bom, beleza. Bom, então quais são as grandes questões às quais eu quero que vocês atentem quando a gente olhar agora esse apanhado das inferências que surgem nas provas entre 2013 e 2017? Primeiro, quando surgem perguntas que nos pedem para inferir? Qual é a lógica dessas afirmativas ou perguntas? Há elementos em comum entre elas? E como é que a gente consegue resolver, então, com mais facilidade? Olhando, por exemplo, prova de 2014, questão 32, item 1, a gente tem assim: The first review implies that the book author's point of view is explicit in the narrative, whereas the second indicates the book presents an impartial account of the state of affairs. Como é que a gente sabe que está diante de uma inferência? Implies. Whereas the second indicates. São dois verbos que mostram essa ideia de que a gente está tirando uma conclusão, tá, geral a respeito do texto. Nesse caso, esses dois trechos aqui mostravam que a gente tinha determinada razão. Despite this chronic state of urban political warfare, Karachi is the cornerstone of the economy of Pakistan. Gayer's book is an attempt to elucidate this conundrum. Ou seja, o livro de Gayer parte do pressuposto que esse conundrum existe. Segundo elemento, trecho para responder a parte 2 dessa afirmativa. For decades, each country has been the other's only all-weather friend. Yet, the relationship is still little understood. The wildest claims about it are widely believed, while many of its most dramatic developments are hidden from the public eye. Ou seja, os argumentos, as proposições mais absurdas a respeito dessa relação, tá, são alvo de uma crença extensa. Então, as pessoas creem, né, nessas proposições mais absurdas com uma grande frequência. While many of its most dramatic developments are hidden from the public eye. Então, alguns dos desenvolvimentos mais dramáticos não são, tá, não são tão conhecidos assim. This book sets out the recent history. Esse sets out indica pra gente que existe realmente uma resolução em mostrar essa história recente no seu todo, de uma forma imparcial.
Tá bom? Prova de 2015 deixava a inferência bem clara, colocando "It is correct to infer that the more complex the diplomatic scenario, the more necessary the presence of leaders is." E ela era respondida facilmente olhando para esse parágrafo do texto, quando a gente vê "In terms of causation, the dependence on leaders is largely a reaction to complexity." Largely a reaction, ou seja, depende-se mais em líderes, tanto quanto haja mais complexidade. Continua dizendo, "Leaders are often the only actors who can cut through the complexity." Eles são os únicos que conseguem navegar esta complexidade, tá? Ou seja, item correto, tá bom? Vamos lá. Prova de 2015. Item 4 da questão 43. One can correctly deduce from the text that Memory's sister became pregnant with the complexity of those involved in her cleansing ceremony. Como é que a gente sabe que está correto? A gente olha o texto e diz o seguinte. Memory's sister became pregnant during a traditional sexual cleansing ceremony, a rite of passage in some parts of Malawi that is supposed to prepare pubescent girls for womanhood and marriage. Supposed to, esse supposed to aqui, ele é chave. Ele mostra pra gente que realmente havia um entendimento naquela sociedade que passar por aquela cerimônia de limpeza, entre aspas, levaria a mulher da puberdade à idade adulta, ao casamento, então se tornar, ficar grávida naquele processo não era visto como um problema, tá bom? Não, para aí. Prova de 2016, questão 32, item 4. It can be said that the French journalist quoted in the text was disappointed not to find the landscape once described by the referred writers. Esse can be said that é outro sinal de inferência. Outro elemento comum em inferência. Estão percebendo, aparecendo? Palavras fortes. Disappointed. Tá? Olha lá no texto. On a visit to Beirut during the terrible civil war of 1975-1976, a French journalist wrote regretfully of the gutted downtown area that it had once seemed to belong to the Orient of Chateaubriand and Nerval. Como é que eu sei que tá certo? Olha o advérbio, regretfully. Olha o adjetivo, gutted. Olha o tempo verbal, it had once seemed to belong. Past perfect. Correta afirmativa. Questão 35, itens 1 e 2, prova de 2017. A prova com mais questões de inferências. Diz muita coisa pra gente, tá? It can be correctly inferred from the text that there tends to be, olha só, uma construção mais leve. Tends to be, tá? Presently more female diplomats as well as diplomats with more diverse social backgrounds than in 1966. Digo para vocês com certeza, se a construção for uma construção mais sutil, como it might be, it tends to be, tende a estar correta. Item 2. It can be correctly concluded from the text that the recruitment methods adopted in the past have fueled suspicion against diplomats and created a fallacious idea about their work. Essa aqui é um pouco mais arriscada. Fallacious é forte. O texto me dá elementos para dizer isso? Tá. Olha a primeira frase do segundo parágrafo. These criticisms have acquired the rancid flavor of class warfare, a deeply ingrained British pastime. Rancid. Final do parágrafo. The image of a diplomat clad in pinstripes, quaffing champagne and leading a good life in a magnificent embassy dies hard. Essa era a imagem que os diplomatas tinham dentro desse contexto de conflito entre classes. No primeiro parágrafo,
a gente também percebe que os diplomatas tinham uma imagem falaciosa. Diplomacy has never enjoyed a wholly favorable reputation. It has been associated with deviousness and duplicity. The usual wishy-washy that you get from diplomats. Tudo isso mostra que a afirmativa também está correta. Continuando aqui, vamos lá. Questão 37, item 4. Olha como a gente percebe que a inferência está errada só de olhar para a afirmativa. It can be correctly inferred that, when it came to hiring, the Foreign Office had a clear preference for bright young people. Nem coloquei o trecho aqui, mas se refere à expressão wet behind the ears. O texto não fala em preferência. Quanto mais em preferência clara, apenas diz que havia diplomatas que eram wet behind the ears, muito jovens e inexperientes. Cuidado! Não é porque o texto diz que há diplomatas jovens e inexperientes que eles são uma preferência clara. Questão 38, item 3. It can be correctly inferred that he was expected to be able to translate from French to English and vice versa as part of his job as a diplomat. A gente podia marcar essa afirmativa como correta, porque o texto deixava isso aqui indicado. I was put unsparingly to the test in my first month. Ou seja, fui testado sem ser poupado de nada. I was summoned to the office of the Minister of State, a genial politician called George Thompson, who was about to receive an official visitor from the Central African Republic. I was there to interpret between English and French. The usual pleasantries of a courtesy call were easy enough to translate. Ou seja, ele está mostrando isso da forma mais casual possível, porque era de fato entendido que era parte do trabalho dele. Na questão 39, os itens 1 e 3 eram inferências. E a gente vê isso assim. It is correct to conclude. Suggests. Mais elementos que indicam uma inferência, tá? In spite of some passages which might be taken as ironic, it is correct to conclude that the text considers the changes in French diplomacy to be positive. The mentioning of fine cuisine suggests that the French ambassadors were in Paris, also to learn about French gastronomy, due to its relevance in French culture. O terceiro item está completamente errado, o texto não dá nenhuma indicação que eles estão ali para aprender sobre a gastronomia francesa. Eles estão ali para entender como... Eles estão ali para se encontrar e aí eles desfrutam dessa gastronomia francesa requintada. Mas aí também temos conclude that the text considers the changes in French diplomacy to be positive. Sim, elas são positivas, mas ele também mostra que em termos gerais não muda muita coisa, tá? It has transformed the place of female diplomat. Mas o que realmente muda? The pressing linguistic question of whether to call her Madame l'Ambassadrice or Madame l'Ambassadeur. The answer may be not all that much. Então ele está sim sendo irônico. Bom, beleza. Tinha mais um item que era uma inferência na questão 40, o item 2, por algum motivo não está aqui para mim. Eu acho que eu esqueci de colocar, mas era uma questão que falava em Bilai, tá? Era o item que falava do Bilai. E o Bilai ali mostrava que a inferência estava errada. Também era importante olhar naquela questão que o texto não falava sobre grammar standards. Falava sobre accents, sobre sotaques. Então, cuidado também, porque a afirmativa pediu uma inferência a respeito de um elemento que não estava no texto. Bom, gente, o que a gente pode, então, concluir sobre como fazer essas inferências corretamente? Algumas coisinhas. Primeiro, as inferências costumam vir acompanhadas de assertivas incisivas sobre os textos. Então, por isso, a gente precisa buscar evidências igualmente incisivas para marcá-las como corretas. Se a gente não encontra, como é no caso
daquele item sobre fallacious image of diplomats, tá? Ali tinha elementos, o texto era bem forte, bem pesado em cima dos diplomatas, geralmente vai estar errado. É o caso daquele clear preference for young diplomats. Cuidado quando fizer inferências, cuidado com fugas do texto. Às vezes a gente vai se sentir tentado a responder uma coisa com base no que a gente sabe e não no que o texto está dizendo. Outro elemento importante é que quando surgem verbos modais ou construções análogas, tá? Então, quando surge um might be, um may be, mas também quando surge um tends to be, ou qualquer outro indicador de possibilidade, a gente tem as afirmativas mais suavizadas. Então, provavelmente, essas inferências estão mais perto de ser corretas. Finalmente, cuidado com termos utilizados, com advérbios e adjetivos, mesmo verbos que sejam muito fortes, que tenham julgamentos de valor ou que extrapolem aquilo que está no texto. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar e a gente volta depois com mais um texto, mais uma dica. Peço desculpas se ficou um pouquinho corrido, eu tive que regravar, tá? Porque a minha primeira gravação eu perdi uma parte dela, eu ainda não estou completamente dominando isso aqui, mas eu chego lá, tá bom, gente? Tchau, tchau!